Veja só, quando a gente fala que aquele moço vai ter trabalho, já era pra estar trabalhando, né? O Sidônio já chegou e Mas eu não tá sei, trabalhando, não. o Sidônio. Você acha que ele tá? É, Depois do que o Lula falou aqui, não tá trabalhando, não. Meu. Porque as falas improvisadas do presidente Lula têm causado desconforto dentro do governo e demandado esforços da equipe para amenizar repercussões negativas. A declaração mais recente aconteceu na quarta-feira, quando Lula afirmou que escolheu uma mulher bonita para melhorar a articulação com o Congresso, referindo-se à nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. A fala gerou críticas por seu teor machista e reducionista. Falou mal, né, presidente? Não, mais uma vez. Falou, né? Aqui, vou falar o português, claro, aqui a gente está em amigos, a gente pode falar. Falou merda, né, presidente? Te dizer um negócio aqui. Agora, vamos relembrar outras declarações polêmicas de Lula. Em fevereiro, Lula disse para uma jovem negra durante um evento que uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Teve o discurso sobre a independência feminina durante a cerimônia de anúncio da construção de 100 novos campos de institutos federais do país, em março, em que Lula afirmou que uma mulher com formação não depende do pai para comprar batom e calcinha. E aí, quando da apresentação de um pacote econômico de recuperação para o Rio Grande do Sul, afetado por desastres naturais, Lula enfatizou a importância dos eletrodomésticos no cotidiano das mulheres, reduzindo nosso papel às tarefas domésticas e reforçando estereótipos de gênero. Também, né, só é uma merda atrás de merda que esse homem fala. Teve aquele momento durante o discurso no evento sobre democracia, em alusão aos 2 anos dos ataques criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, em que Lula disse que não era marido, mas amante da democracia. Nas palavras dele, porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia, conheço o valor dela. Aqui o calado vence, né? Então, muitas vezes o calado vence, principalmente quando o Lula improvisa. E esse é um ponto de crítica muito forte. Meu Deus do céu! E assim, eu acho que muita gente fala, quando o Bolsonaro falava, todo mundo reclamava. E quando o Lula fala, ninguém reclama. Eu não sei se sou eu, mas eu vi muitas mulheres em muitas TVs, mulheres que estão à frente de telejornais, de notícias, estabelecendo críticas bem fortes ao presidente Lula. Não só nesse caso, teve a questão com a Anísia também, que saiu lá da saúde, Sim, que foi queimada, algo desnecessário, que até na saída dela, ela resolveu dizer que realmente ela passou ali por um episódio muito ruim. Então, assim, eu vejo que existem críticas, sim, assim como existiam críticas ao Bolsonaro, existem muitas críticas em relação ao Lula. Só que eu acho que o plano da crítica é meio que a mesma história que a gente vai trazer aqui do Vini Júnior. Também é assim, tem racismo o tempo inteiro lá na Espanha. Tem um monte de reivindicação e crítica. Mas o que acontece de fato? Nada. Nada. E a gente tem um presidente que, em muitas falas, é misógino, é reducionista, é um retrocesso, assim. E também todo mundo fica meio que, às vezes, passando um pano para isso. Eu não sei se o que acontece. Pois Eu não sei por que não botam o Lula na parede. Tipo, chega, tio. Ô, bonito. Cala a boca. Acabou. Se você não sabe o que falar, pois tio do pavê, pois é realmente muito machista, pois sei lá qual que é a razão dele. Como presidente, gente, é inexplicável que ele ainda reincida nesse tipo de colocação. É inexplicável. Sinceramente, é inexplicável, assim. É inexplicável. E o governo está todo queimado, aí em várias esferas está com problema de aceitação e de tudo, e ainda cai numa dessa? Vai. Aí depois, aconteça o que acontecer aí, não venha dizer que não tinha porquê, que não tinha motivo, que o outro é misógino, que o outro tem falas horrorosas. Cara, esse tá também passando tem um recibo. A gente trouxe aqui algumas, porque tem outras em relação a racismo, tem outras em relação a várias coisas que ele fala que é inexplicável, assim, que é por que, senhor, ninguém leu esse discurso? Você é presidente do Brasil, não é qualquer pessoa.
né? É muito relevante a fala. Então, assim, é muito problemático. Acho que continuará sendo, viu, Dani? Porque a minha impressão é essa. O Lula, ele é imparável, assim. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele acha. Quiçá a Janja poderia parar ele. Pois Mas é, nem eu acho ela. que no eu mínimo... não sei o que é. A Janja é maior feminista, né? Colocou lá uma juíza militar, nananã, que se colocou feminista, que, enfim, tem falado até coisas que eu acho interessantes de nenhum militar poder assumir cargo público quando ainda está... enfim, interessante. Só que, e daí? Aí o cara que é o presidente chega lá e dá uma dessa... gente, maior... telhado de vidro que tem, entendeu? Depois não vem reclamar do outro. Sinceramente, não vem reclamar do outro. Pois é, eu esperava um mínimo de bom senso, e já que ele não tem, que a Janja, então, interferisse de alguma forma, né? Já que ela é a primeira-dama e sempre tem aí uma postura. Mas parece que quando ele fala esse tipo de coisa, o pessoal tenta abafar o caso, ninguém fala nada e tal. Só que aí que é o problema, né? Porque vocês ficam batendo tanto para que as pessoas evoluam como seres humanos, que quando vocês fazem as merdas de vocês não querem assumir, vocês não pedem desculpa, vocês não tentam melhorar, vocês só ficam repetindo erro, repetindo erro, repetindo erro. Depois, é como a Paula falou, depois não reclama. Falou merda, sim, e não é de hoje. E alguma coisa precisa ser feita. E aí tem gente aqui dizendo, enfim, Lula para sempre, o resto é choro, né? A Penélope Pink. Que eu acho que é aí que está exatamente o erro. Gente, você, quando está na eleição, óbvio, você vai ter que escolher entre os candidatos que tem, né? Às vezes, nenhum está próximo do seu ideal, mas são os que tem. Tem gente que se abstém de votar. E tem gente que vai lá e escolhe o que acha menos pior, né? Sim. Ou, às vezes, faz o voto contra. Né? Eu vou Exato. votar contra esse cara, que é o que eu não gosto. Então, todo mundo que tiver chance contra ele, eu vou votar. É um voto comum aqui no Brasil. Mas, à medida que o cara assume o poder, não tem nenhuma crítica a respeito do que a pessoa faz, aí eu já acho que é uma certa ignorância. Porque aí é essa militância pura e simples. Sim. Você está, sabe... militando a favor de um cara e não a favor até de tudo que ele, em teoria, defende, porque, em teoria aqui, a esquerda, até as pessoas reclamam do feminismo da esquerda, o feminismo é de esquerda, então, em teoria, ele até, né, ele que deveria ter um discurso contra a própria fala dele, Exatamente. o que é mais bizarro. Aí chega a pessoa para defendê-lo aqui. Eu não consigo entender. E detalhe, eu não uma mulher. consigo entender. Mas é isso que eu acho inexplicável. Porque a militância ela é cega também, né? Eu acho E inexplicável. esse é o problema desse país. Tanto para um lado quanto para o outro. Evandro Gomes dos Reis. Bom dia. A fala de um presidente tem que ser sempre institucional. Nada de improvisos. Tudo calculado para não ter margem. No caso do Lula, isso é urgente. Tipo assim, muito necessário que fosse. Porque, realmente, quando ele improvisa, vem aí todos os resquícios de sei lá o quê, como ele pensa, como ele age na vida pessoal, mas como presidente, não é o melhor caminho. Não, e se não você é entra naquele argumento que eu vejo muitas pessoas falando, que é tipo assim, ele já é um senhor, na época dele é diferente e tal. Então, se você vai perdoar o Lula pelas falas dele, porque ele é um senhor, você tem que perdoar o Bolsonaro também pelas falas dele, porque ele também não tem 20 anos de idade. Porque ele também é um senhor. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é isso? Se você for seguir essa mesma lógica... Peraí, né, gente? Não é assim que funciona. Monique Stephanie, Lula peca muito nas palavras. Elaine Fagundes de Souza. Eu acredito que essa galera é tudo machista e preconceituosa. Entram nessa pauta do politicamente correto, mas como não acreditam de fato, quando abrem a boca, soltam o que de fato pensam. Eu também iria até além. Não é passar pano, mas eu acho assim, por exemplo, que às vezes o machismo, ele é uma coisa que você nem percebe. E eu não estou falando só de homens, estou falando de homens e mulheres. Às vezes a gente reproduz falas, às vezes eu estou falando até eu, assim, é uma coisa que eu tenho que me policiar, que são falas machistas, entendeu? Agora, eu não sou presidente do Brasil.
E quando eu venho aqui, eu procuro ter muita responsabilidade de pensar nas coisas que eu estou falando, porque eu tenho que responder por elas, como apresentadora aqui do Monja Flow. Agora, o cara é o presidente do Brasil, então é muito mais complexo. Não, e existe uma coisa também, Paulinha, que é assim, claro que o machismo sendo estrutural, a gente comete deslizes, mas a gente está aprendendo. E a gente procura né, aprender, corrigir esses erros, não repeti-los, entender o que aquela frase que a gente disse não é legal e o porquê que ela não é legal, e absorver a informação, aprender como pessoas inteligentes que somos, todos nós, e seguir a vida. Agora, ele falou uma vez, ele falou duas, ele falou três, ele falou quatro, quer dizer, ele não está aprendendo ou ele não quer aprender? São duas coisas muito diferentes. Porque você pode, sim, repensar o que você disse, entender de onde veio aquilo, aprender com aquilo e evitar reproduzir. Uma coisa é você querer aprender, outra coisa é você não dar a mínima para isso. E pelo que eu estou vendo do presidente, Lula, ele não se importa, ele não quer aprender. Porque já não é a primeira vez, não é verdade? Olha, terráqueo, desde o início da polarização se criou um tal de político de estimação, que é um caso sério para esse nosso país. É verdade, é isso. Eu acho que você pode votar em quem você quiser. Vai lá, vota em quem você quiser. Quando essa pessoa assumir, gente, cobre igualmente de quem for. Quem você não gosta, e se for eleito, você cobra. E quem você gosta... Você tem que cobrar mais ainda. Para mim, assim, eu ficaria mais mal de uma pessoa me decepcionar dentro de uma pauta que eu acharia que estaria fortalecida do que uma pessoa que eu já espero que não faça nada. E aí eu fico, às vezes, impressionada com a pessoa que vem aqui para dizer: ah, meu Deus, Lulinha, coitado. Coitado da gente, que é mulher. Olha, nesse caso, coitada da Gleisi Hoffmann, que ainda teve que ouvir isso, que era presidente do partido, que está lá para resolver uma pinimba do próprio Lula, que é dificílima ali de se comunicar lá com a galera no Congresso, aprovar as coisas que o governo, em teoria, precisa aprovar, e tem que ouvir isso. Ah, eu trouxe uma bonita aqui para falar com vocês. Legal, ótimo, vai dar super certo. Muito bom esse pensamento.